Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Bicudo Convida. Hoje o papo é sobre triatlon. Não é sobre corrida de rua somente. Vamos falar hoje sobre nadar, pedalar, correr com o nosso convidado, o professor Fábio Gomes, que é especialista em triatlon. Para quem está chegando agora, deixa eu colocar o título aqui. O professor Fábio já está na área, já vou te chamar aí. Como se tornar um triatleta, é o título da nossa live. Galera, se vocês estiverem me vendo, me ouvindo bem, dá um salve aí, porque eu tentei conectar o meu fone de ouvido e não rolou. Então não sei se o meu áudio tá bom para vocês, se tá funcionando, se tá captando. Então, esperar a galera entrar e dar um salve aí. Quem quiser saber mais sobre triatlon ou conhece alguém que queira saber mais sobre triatlon, aproveita e compartilha essa live, clica no aviãozinho ali e vamos bater esse papo. A professora Simone chegou, William, Vinícius, galera, todo mundo chegando aí. Ninguém me falou se está tudo funcionando, eu acredito que esteja, né? Ah, sim, colocou. Obrigado, teacher. Tá bom, sim. Então vamos lá, vamos chamar nosso convidado aqui. Cadê o professor Fábio Livertri? Vamos falar um pouquinho desse projeto. Só aceitar aí, tá o convite enviado para você. Tcharam. Dois careca de preto na tela, é muito careca, né? Olá, bom dia, é muito careca. Bom Vai dia, alguém professor. invadir já já, eu tô aqui na vida como ela é, porque você levou sua pequena pra escola, ó, só porque eu falei, ela tava quietinha assistindo o desenho, onde ela veio para agora? Ela queria aparecer. Dá um tchau. Ah, você queria aparecer, né, sua cara de pau? Que demais. Ó, agora ela quer ficar no meu colo. Ela estava até agora assistindo o desenho, coloquei, preparei todo o ambiente para ela ficar tranquilinha ali. Tá Eu tudo falei, eu tenho bem. certeza, vai começar, ela vem vir comigo. Porque Claro, hoje é o pessoal. dia, sexta-feira é o dia papai. A mamãe foi trabalhar e aí é o momento papai, aí ela fica aqui comigo. Vocês estão me ouvindo bem também? Eu tô Tá te tudo ouvindo com um bem? pouco de eco, Fabião, mas tô te ouvindo, tô conseguindo te ouvir. Eu não Porque sei. eu estou testando aqui, ó. Como ela está aqui comigo, eu não vou deixar o. Deixa eu fazer. Travou. Ih, Fabião travou. Será que volta? Melhorou, melhorou? Melhorou. Mas não tô te vendo agora. Colocaram aqui, parecem irmãos. Fabião, eu vou te desconectar e aí eu vou te conectar de novo, tá? Tá. Aí. Aí acho que quando a gente dá uma resetada, melhora. Galera que quer aprender sobre triatlon, fica junto aí. O professor Fábio tá voltando. Vamos trocar essa ideia. Vai ser live tripla hoje. Eu, o Fábio e a princesa. Pronto. Alô? Ah, agora Apareço tá agora, bom. tá bom? Tá ótimo. Tá perfeito. Como Ah, chama então essa beleza. princesa? Juliana, Juliana. Bom dia, o mais velho Juliana. está, o mais velho está na escola, e aí de sexta-feira é o dia que eu agora comecei a ficar o tempo integral de pai até a esposa voltar para casa. Falei, é tranquilo? É, mas tem aquela É. palavra, depende, né? Depende. Depende quando a gente marca uma live no meio do dia, mas tá Isso, tudo não, bem. exato. Não, mas ela fica quietinha normalmente. Ela é arteira, mas ela é quietinha. Deixa ela tocar o terror. Juliana, quiser tocar o terror na live, pode tocar o terror, a gente tá nem aí. Vida real. É isso É aí. vida real, não tem jeito, é vida real. É. Bom dia, Rodrigo. Obrigado aí por conversar comigo. Legal pra caramba. Obrigado mesmo. Show de bola. Cara, a gente tem bastante pontos em comuns aí, professor, porque tem muitas pessoas que começam a correr, começam a praticar corrida, começam a entrar nesse mundo da corrida, e uma hora ou outra é convidado para participar de uma prova diferente, ou de repente coloca o olho no triatlon. Pô, será que se eu pedalar, já andei de bicicleta, um amigo meu está começando a fazer triatlon, será que eu me interesso? E às vezes não sabe nem por onde começar. Então, acho que nesse nosso bate-papo a gente pode, você, né? A gente não, você pode dar um pouco do caminho, do direcionamento de como fazer essa transição para quem tem interesse em praticar triatlon um dia. E tem gente que pensa que triatlon é só Ironman, né? Nossa, triatleta, aquele cara que quase se mata para conseguir terminar uma prova. Não, vamos falar sobre isso também. Tem provas menores, tem short triatlo, tem provas de amadores, iniciantes e tal. Mas enfim, é um universo que eu praticamente não conheço, não domino, não frequento, não estudo, por isso vamos trazer um especialista aqui. Conta um pouquinho para quem não te conhece, qual é a Tá, sua... Como é que você começou esse papo com o triatlo? Quando você começou a praticar? E conta um pouquinho da sua trajetória para gente. legal. Obrigado.
É até interessante eu falar o começo, porque por acaso a Simone, ela não sabe, mas ela tem a ver com o começo. Meu esporte raiz, meu esporte, quando eu fiz graduação, lá em 97, 98, para você eu posso falar que eu acho que nós somos mais ou menos contemporâneos, Sim. dá para perceber pelos cabelos. E eu sou do judô, eu comecei a fazer a faculdade por ser professor de judô, eu fui estudar judô, só que eu trabalhava em uma academia e eu já dava aula de spinning, eu ia pedalando para algumas academias que eu dava aula, então a bicicleta já fazia parte da minha vida. E por volta de 2008, 2009, tinha uma coordenadora de natação na academia que eu trabalhava, e por acaso na época eu coordenava a ginástica, uma tal de Simone, e eu comecei a nadar nessa época. E ela montou um grupo de corrida. Eu nem gostava muito de nadar, de correr nessa época. Por quê? Porque para mim correr era perder peso para lutar. Essa era uma relação que eu sempre estabelecia. Correr é perder peso. Então era sempre correr para tirar 2 quilos, 3 quilos. Eu só servia, para mim correr servia para tirar peso para lutar. E naquela época, por acaso 2008, 2009, eu tinha acabado de casar, eu só lutava, eu estava bem pesado, eu estava com 130 e poucos quilos. E aí eu comecei a entrar numa vibe um pouquinho mais difícil que eu descobri. Eu comecei a fazer a corrida com a Simone, com o Vitor. Nós fazíamos direto a Maratona Pão de Açúcar. Eu tenho algumas fotos perdidas por aí que a gente fazia Maratona Pão de Açúcar, a gente ia com o grupo da casa lá e eu pedalava. A parte legal, eu já fazia triatlon e não sabia, se você for pensar na essência. Eu já nadava, eu nadava 2 vezes por semana lá na academia, era uma coisa que eu faço desde 2008, 2009. Já comecei a correr e eu já pedalava, porque eu pedalava desde 90, sei lá, desde quando eu pedalo. E, só que antes de pensar em triatlon, eu me envolvi com a corrida de aventura, que eu faço até hoje. É uma outra modalidade que tem mapa, só que ela tem ciclismo, a pé, e aí tem uma parte que às vezes é água, às vezes é caiaque, é uma outra lógica maluca. Tem aqui? Bateu o ciricutico aqui. E aí legal fazer a corrida de aventura, só que como treinar para corrida de aventura? Não tem lugar para treinar, ela é completamente. E aí eu percebi que o triatlon se relacionava com a corrida de aventura. Isso em 2011, foi quando eu comecei a me especializar em biomecânica de bicicleta. Né? Eu já estava estudando, eu fui fazendo uns cursos sobre bike fit, que eram análise ergonômica do ciclista. Então, desde 2011 eu comecei a fazer isso com amigos e faço isso até hoje. Eu não divulgo mais, não invisto nesse trabalho, mas é um trabalho que eu faço, que é esse trabalho de análise biomecânica. Eu diria que hoje eu faço mais para amigos, não é o meu foco. E foi quando eu descobri o triatlon, que aí foi bem essa. A ilusão inicial de triatlon é Ironman. 8 horas de prova, 7 horas de prova. Eu falei, eu não tenho essa pilha, essa pilha para isso. Aí eu ouvi falar que tinha uma prova chamada Santa Cecília Triathlon, que é no Guarujá. E ele é na distância de short triathlon, agora se chama sprint triathlon, os títulos dos dois, que é nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr 5. Aí eu falei, pô, eu já estava fazendo a maratona Pão de Açúcar, na época com o pessoal já estava correndo 10. Falei, pô, eu consigo me inscrever numa prova dessa e terminar com certa. E aí, na época, ainda eu nem segui uma planilha corretamente. Era meio um pouquinho de cada, não era loucamente. A única coisa que eu fazia um pouco a mais era pedalar, porque eu dava aula de bicicleta também. E eu me inscrevi a primeira prova que eu me inscrevi, nem treinei literalmente para a prova. Eu me inscrevi, fui para a prova. A única coisa que aconteceu que foi interessante, que é um outro ponto que nós vamos discutir, eu tinha uma mountain bike. E no primeiro momento eu falei, vou fazer com essa mesma. Só que aí eu fiquei pilhado comigo meu, aí eu consegui uma Speed, eu comprei uma Speed básica, uma bicicleta de pneu fininho, básica, que é uma bicicleta um pouco mais adequada, e fui com essa bicicleta. Né? Já do meu tamanho, que bicicleta tem tamanho também e tal. Aí eu fui com essa bicicleta. Então aí eu fiz comecei lá.
A partir daquele momento, eu comecei a arrastar alunos, alguns alunos da academia, da própria academia para fazer provas comigo, alunos que eu dava personal, e alguns alunos de personal de fora. Então, eu acabei tendo meu grupinho de sempre de 3, 4 pessoas que eu comecei a levar para essas provas de short triathlon. Mas Aí eu como você falei, fez o pô, primeiro triatlo, foi de boa? Você completou de boa? Foi completei, fácil? Foi difícil? a corrida sempre para mim foi um transtorno. Lembra que eu corri os 10 quilômetros, mas nunca era a situação mais confortável. E aí eu descobri que a água era um ponto a que eu tinha que explorar melhor, porque ficar rodando na piscina, fazer um bom treino na piscina, não era a mesma coisa de ir para o mar e nadar. Então eu tinha que aprender Total. outras coisas. Tanto que a primeira prova, teve o problema, não teve um problema na corrida, o problema na corrida é ser devagar e todo mundo te passar. Naquele momento eu ficava bem bravo. Depois eu falei, não, isso eu comecei a olhar mais para mim, isso que acabou sendo interessante, em vez de olhar para os outros, porque eu era pesado, eu estava mais pesado, tá, com 115 quilos, eu sempre fui pesado, né? Agora com meus 90 e tal, beleza, mas eu era mais pesado. Mas na água, não era nem completar. A água foi muito estressante. Eu saí da água estressado para fazer a bicicleta. A primeira É uma coisa parte é da. você treinar na piscina, né? Você para na borda, para na borda, para na borda. Quando você vai nadar 750 metros direto, cadê a borda pra você dar aquela respirada? Não tem, né? Eu brinco que assim, se você cansa correndo, você anda. Se você cansa no pedal, você solta o pedal e sai. E na água, você faz o quê? Né? Você para, Dói. né? Bom, então, Não dá, né? na verdade é. Eu brinco que assim, ó, cansou? Nada cachorrinho. Se é o seu momento ali de nadar cachorrinho, fazer uma abraçada de peito, acalmar e continuar, legal. Mas é isso, você não tem como parar. Você fala assim, ó, você não pode falar assim, ó, pra mim deu, não dá, na água não tem como, mas pra mim deu. Fala, não quero mais, eu vou encostar aqui na Vou calçada e vou sair da encostar, prova. Não dá não mais. tem como, você tem que pelo menos terminar ou chamar o barco e falar assim, ó, me leva de volta pra borda, pra praia ou pra beira da represa. E aí foi assim que eu comecei, só que aí eu falei, putz, eu tinha alguns alunos de personal que se empolgaram mais que eu, treinavam comigo, eu falei, preciso estudar esse negócio. E aí eu Curiosidade, comecei nessa prova aí a você foi o estudar. último a chegar ou não? Se eu não fui o último, eu tava lá, viu? Tava lá. Eu fiz 1h28, eu acho. Mas tem gente que até 2 horas é um tempo normal. As pessoas que ganham a prova de short triathlon, elas vão fazer entre 55 e 1h05, tá? As pessoas que vão. As que correm bem e vão bem, elas vão fazer entre 1h10 e 1h20. 1h08, 1h05, ainda. Quem corre bem, na verdade, o correr faz alguma diferença, mas o ciclismo faz mais diferença numa prova curta dessa, pela média de tempo e velocidade, né? Interessante. Nunca parei para pensar nisso, mas faz sentido. É porque se você Faz for pensar sentido, na você ganha água, tempo. isso. É onde E, você consegue imprimir mais e o velocidade, e aí, claro, meu chega. pedal era mais forte, não era corrida. Eu até posso falar, depois fracionar para entender isso em tempos, mas. E aí eu fiz por quase 1h30, mas tem gente que faz quase em 2 horas, e normalmente 2 horas é um tempo comum. Porque assim, a natação, 750 metros, se você nadar muito bem, você vai nadar para 10 minutos, 12, muito bem 10. Se você nadar mal, vai nadar para 20 minutos. Essa é uma coisa interessante, também não é um Nossa, eu absurdo. nadaria para 1 hora, certeza. Que na piscina, Não, na água, eu sou, nossa, um não, prego. mas uma pessoa que começou a nadar há 2, 3 meses, se ela tiver calma, em 20 minutos, ela no máximo ela atravessa os 750 metros. Não A é, Juliana esse, é concordou, o, ela tá concordando. esse é um ponto interessante, porque as pessoas têm a água é o momento mais estressante, mas ela é o momento mais curto de uma prova de triatlon. Aí, os 20 quilômetros de bicicleta, por exemplo, eu já fiz com uma speed. Aí eu lembro que fiz em 35 minutos. A natação fiz em 18. Eu fiz em 18 natação. Aí o ciclismo vai variar de 30. Aí não tem fim porque depende da bicicleta. Mas uma bicicleta de speed com pneu fininho de 30 a 42 minutos. Eu acho que eu fiz 38. Alguma coisa assim. Minutos. A primeira prova. Se você fosse com a bike de mountain bike, você faria um tempo muito pior? É muito diferente? Então, ó, eu tenho uma referência. Essa minha mesma bicicleta,
Eu não fui dessa vez. Eu levei um professor da academia que eu treinei ele para ir para essa mesma prova em 2017. Ele fez em 46. Era uma mountain bike básica, de cromo, que é antiga. Ela não é uma bicicleta nova, ela é uma bicicleta antiga, mas ela era uma bicicleta boa. Tinha um câmbio bom, era do tamanho dele. Ele fez em 46. Só que não tem jeito. Eu fiz no meio do caminho, ele estava lá para trás, mas o Ale já estava ciente, falou: você vai ficar para trás. Mas Inclusive, era isso é pelo legal. condicionamento físico dele ou era pela bike? Não, Era a bike. bike, Faz a muita bicicleta, diferença. a média de velocidade que você consegue numa bicicleta de triatlon, com o câmbio de triatlon, ela tem um conjunto de marchas que gera mais velocidade, com o seu pneu vai gerar mais velocidade. Você consegue ficar entre 30 e 40 por hora tranquilamente. Tranquilamente não, os 40 por hora, mas entre 30 e 40. Se você está com uma mountain bike, você vai ficar entre 20 e 35, dependendo do conjunto de engrenagens que você tem na bicicleta. É o Porque motor tem do essa carro, né? É diferença. um carro Isso. 2.0 ou Imagina, 1.0. você pode ter uma bicicleta 1.0 e 2.0 somado à perna que você tem, Claro. mas o fato é, você vai terminar, só que você vai ficar para trás. Mas tem um fator legal aí. Concorrência desleal, então, né? Existe a categoria mountain bike. Nessa mesma prova, eles colocam a categoria mountain bike. Então, tem uma premiação para quem se inscrever com esse tipo de bicicleta. Que eu, particularmente, acho sensacional do ponto de vista que a pessoa fala: quero comprar uma bicicleta, não sei o De quê. inclusão A até, pessoa né? de investimento falou: não, você tem uma bicicleta? É relativamente caro em você? Faz com ela. Olha para você, desencana, faz com essa bicicleta. E aí, à medida que você fala, peguei o gosto, você compra uma bicicleta melhor. Vai fazendo uns investimentos mais adequados em relação à bicicleta. Ô, E eu Fábio, acho que. legal a gente falar isso, cara. Desculpa te cortar, porque às vezes vai vir Não, uma coisa perdão, na minha perdão, não, cabeça, que porque eu isso. sou curioso, eu não conheço o assunto. Porque é legal a gente falar disso da inclusão, né, cara? Porque às vezes a pessoa quer fazer triatlon, porque quer fazer triatlon. Eu quero nadar, pedalar e correr, ponto. Eu não quero chegar em primeiro, eu não quero bater o recorde, eu nem tenho recorde, nunca fiz, né? No seu caso, qual o tempo que você espera fazer? Cara, eu espero sobreviver às três modalidades juntas, porque é um desafio, né? Nadar, pedalar e correr na sequência, cara, é fora da zona de conforto total. Às vezes a pessoa tá a fim de começar, pô, eu quero fazer o triatlo, quero experimentar, quero ter a experiência do triatlo. E é legal saber que o cara pode ir com a bicicleta dele, que é uma mountain bike de lazer ali, ele vai lá e vai pedalar 20 quilômetros. Consegue? Consigo. Pô, pode fazer? Pode. E é legal saber que até tem um olhar para isso, porque senão o cara desiste de cara, assim, né? Fala, não, tem que ter uma bicicleta que custa 10 mil, 20 mil, 50 mil reais, eu não posso, eu não vou fazer nunca, né? Não é para mim. E aí, nessa possibilidade, o cara acaba, de repente, até, falou, opa, é uma possibilidade aí, né? Isso é a única restrição, isso é importante dizer, porque assim, o problema não é a prova, o problema é o treinamento para a prova. Isso acontece na corrida, eu acredito que não nas provas de 5 menos, mas 10 e 21 acontece isso. Se você não, você até faz a prova, mas se você não treinou direito, você vai ter alguma consequência da prova, seja uma recuperação, que você vai sair machucado. É isso que eu falo para os meus alunos. Eu quero que você termine a primeira prova, você fala, cansei. Só que na segunda-feira você fala, pô, não é que eu tô legal? É isso. Se na segunda-feira você fala, tô destruído, eu não tô tão contente com a sua prova, porque alguma coisa saiu errado nessas provas mais curtas, né? E, em relação ao ciclismo, o que acontece? Uma bicicleta mais simples tem um ponto que tem que ser levado em consideração. A bicicleta ajustada ao seu corpo. Pelo menos a altura do banco. Porque um banco muito baixo, durante o treinamento e durante a corrida, além de você render menos, você vai forçar algumas partes do seu corpo e você tende a se machucar por um estresse extremo ali de 20 quilômetros fazendo muita força, numa postura inadequada, né? Pelo menos a altura do banco. Tem outras medidas? Tem. Que elas vão fazer mais diferença em pedaladas mais longas. Mas uma pedalada de 20 quilômetros, uma pedalada até uma hora, a altura do banco ela já é algo interessante. Já é o Legal. suficiente. Fabião, posso te interromper? Posso fazer umas perguntas? Sim, eu tô aqui para isso. Senão Porque eu falo, o título eu da sou nossa live professor, eu é... falo muito. Não, tudo bem, eu também, então tá ótimo. O título da nossa live é Como se tornar um triatleta. Então eu estou imaginando que a pessoa hoje corre.
porque ela me acompanha, está nos seguindo aqui, ou está querendo começar a correr, e de repente ela está focada, vou experimentar triatlo. Por onde ela começa? Ela começa praticando bike. Ó, eu estou fazendo corrida, só tipo eu hoje. Vamos supor que hoje decida fazer triatlo. Não é o caso, mas vamos imaginar que fosse. Por onde eu começo? Você fala assim para mim, Rodrigo, começa de caras. Começa fazendo natação e começa fazendo bike. Você vai treinar tantas vezes por semana de um, de outro, ou começa só por uma modalidade a mais, ou eu já incluo as duas modalidades novas. Vamos supor que eu já sei nadar, eu já sei andar de bicicleta e tal. Como é que a pessoa dá o pontapé? Eu não tenho bicicleta, o Felipe tem, meu filho, bicicleta de criança. Eu não tenho bicicleta, eu tinha. Ficou na praia, na casa da minha mãe, depois nunca mais peguei, nem tenho mais bicicleta. Se eu quiser começar a fazer triatlo hoje, que é o nosso título, como se tornar um triatleta, quais são os meus primeiros passos? Queria que você falasse isso. Vou falar uma palavra mágica chamada depende. Por exemplo, no seu caso, você falou que você não sabe nadar, então deixa eu calma aí que Não, eu sei nadar, eu sei nadar. Ah, então, ou você. Eu só não treino. Calma, deixa eu só aqui que alguém tá sabe que eu tô na vida como ela é aqui. Pronto. Ela tava pra mim que ela queria que eu colocasse alguma coisa, mas ela voltou lá. Eu iria para água, para você, porque pensando em curva de aprendizagem, a mais difícil em relação a fôlego no começo, mas em relação à aprendizagem, por elementos que eu já falei, é a água. Em relação à aprendizagem e fôlego, a segunda é a corrida. E a mais fácil é o pedalar. Então, se eu colocar uma dificuldade, começar pelo mais difícil do ponto de vista de aprendizagem. Você fala assim, ó, quero ir para o mais difícil, nadar. Não é que é um absurdo absurdamente difícil. Ele é o mais complexo por conta da mecânica mesmo, do aprender. Não é nem do condicionamento, porque ele é o mais fácil de terminar. Acabei de falar, ó. É o mais fácil. Você sai da água e fala, nossa, estou inteiro ainda. Do ponto de vista fisiológico, eu nadar 15 minutos. Uma prova de 1h30, ela é fácil. Então é aprendizagem. A corrida vai entrar na mesma lógica do que você sempre fala sobre corrida. Ela criar o fôlego para correr os seus primeiros 5 quilômetros, só que nesse caso, após nadar e pedalar, ou principalmente pedalar. Então, tem os pequenos treinos que você faz, pedalar, correr, não exatamente por conta do condicionamento cardiorrespiratório, mas por conta da troca mecânica de movimento. Eu saí do movimento circular e vou começar a correr. Eu preciso acostumar minha musculatura a fazer esse pedalar para correr, mesmo que seja assim, pedalei 20 minutos e na sequência corri 10. Por exemplo, você está bem no início, é bem simples, é bem fácil, você demora melhor, mas você precisa dessa especificidade, porque o que acontece? Alguém está acostumado a correr e aí treina todas as modalidades separadas, só separado, um pouquinho de cada. Ela sai, pedala muito forte, está feliz e imagina como você, os seus alunos, eles são corredores, eles correm bem. Aí ele vai falar assim, ó, ou para minha modalidade agora, e já começa naquele ritmo que ele está acostumado. Só que a musculatura dele não foi preparada para sair do pedal e pedalar. E aí ele pode até se machucar por conta desse detalhe. Excelente. Fabião, no treino de corrida, né, a gente tem muito isso da especificidade, né, e trabalha muito isso, principalmente em provas meia maratona, tem os treinos específicos, né, da modalidade. Tipo, no caso da maratona, tem o longão, cara, você tem que fazer aqueles treinos que são meio que simulados para a sua prova e tal. No caso do triatlon, é indicado para o aluno ele fazer todos os treinos dele com essa transição já, ou ele faz treinos isolados, sei lá, uma vez por semana, ele agrupa, ou 2 vezes por semana, como é que é na prática? Perfeito, ótima pergunta. Eu já vou até emendar e falar em quantidade, vou imaginar um iniciante. Um iniciante ele consegue fazer 2 vezes por semana cada modalidade, isoladamente até 30 minutos. E começar. E numa fase do treino que ele está pré-prova, próximo da especificidade, então quando você modifica os ciclos, principalmente no short triathlon, essa parte da transição entra no momento do treino. Então tem uma época do treino que você vai fazer isso, mais próximo à prova para acostumar a musculatura. Se eu for pensar no período de base, no período de aumento de volume, para os iniciantes nem tem tanto aumento de volume que eu brinco com eles. Você vai treinar meia hora por dia, peito.
feito. Você vai conseguir, se você fizer todo dia 30 minutos, você vai terminar um short triathlon de parabéns daqui 12 semanas, daqui 8 semanas, depende do seu estágio hoje. E, só que quando chegar próximo da especificidade, um desses treinos, normalmente, você tem que começar essas combinações, porque até existe um terceiro treino no triatlon que se chama transição. Eu saio da água com que roupa, vou colocar que roupa, estarei em qual lugar para pegar a bicicleta e pedalar. Deixei a bicicleta com que roupa e vou colocar que roupa para correr. Aí entra em alguns detalhes que para o iniciante é pouca coisa, mas você tem que pensar. Porque às vezes acontece assim, a pessoa sai da água, por exemplo, já comprou a roupa de borracha, porque é uma dos primeiros gastos que eu indico. Se alguém fala assim, eu quero comprar uma bicicleta melhor ou uma roupa de borracha para nadar, eu falo, compra uma roupa de borracha. Porque a roupa de borracha ajuda na flutuação, então ela vai te dar mais confiança. Não é só por causa da temperatura. Só que quando ela sai da água, ela arranca a touca da cabeça e o óculos. Aí ela tá assim, quando ela tem que tirar o zíper, ela fala assim, ó, enfia aonde esse negócio aqui que ela tá correndo com a roupa e com a touca na mão e nem chegou na sua bicicleta. Então tem alguns detalhezinhos que você vai aprendendo, então vale a pena quando chegar próximo da competição ou dessa prova, você se atentar a essas transições. Eu saio da água e vou pedalar. Isso pode ser feito até na academia. Ó, vou nadar na piscina e vou para a bicicleta ergométrica ou da spinning. Vou sair da academia e vou pedalar direto, vou correr direto na esteira. Só para ter essa ideia de sair de uma modalidade e entrar na outra modalidade. Mas isso vai naquele período de especificidade da planilha, quando a gente monta uma planilha. Para uma prova de short, até numa prova de olímpico, não precisa ser sempre esse treino combinado. Eu diria que 80% dos treinos de uma única modalidade por dia para um iniciante. E no dia da prova, essa transição ela é padrão? Toda prova de triatlo é igual? Tipo assim, Isso, onde nada vai colocar as coisa. coisas, a transição é tudo igual. Isso, normalmente na transição é um lugar que tem sua bicicleta encaixada. Antigamente você podia colocar uma caixa com as suas coisas. Hoje em dia não, no máximo uma toalhinha no chão. Eu uso uma técnica, eu tenho uma toalhinha pink, eu coloco no chão, porque às vezes você entra na área de bicicleta, tem 50 bicicletas. Aí eu vejo uma toalha pink no chão, eu já sei que é mais ou menos a minha bicicleta. Né? Mas é uma estratégia só para não ficar perdido lá naquela área. Porque você não devia ter dado essa dica. A próxima prova vai ter 20 toalhas cor-de-rosa agora. Agora já é. Estragou a surpresa. Pode ser. E aí, você já deixa o material na sequência. Por exemplo, eu já pedalo com sapatilha de triatlo, que eu não indico, ou sapatilha de pedalar. Mas eu não indico para iniciante, porque é uma coisa a mais que ele tem que fazer. Eu indico que ele já vai pedalar com seu tênis de corrida no começo, porque é uma coisa. Você vai perder quanto num short triatlo, pedalar de sapatilha ou pedalar de tênis? Entre 0 e 10% do seu tempo total. De 30 minutos, 33, 32. O que é isso no mundo da prova? Pedala de tênis, porque quando você deixar a bicicleta, tem uma coisa a menos para fazer, pensando para sair da corrida, porque senão você tem que deixar assim, ó, tênis por último, aí no tênis você tem uma fita, onde você coloca o número, você não deixa preso na camiseta, normalmente você tem uma fita elástica, deixa em cima, a fita em cima, meia, se você vai utilizar meia, aí são alguns detalhes. Aí se você tem a sapatilha, logo atrás está a sapatilha, aí está o capacete, então você começa a deixar na ordem oposta as coisas. Quando você chega na área de transição, você coloca as coisas que você utilizou ali e pega o seu próximo kit para sair. Basicamente é isso. Interessante. Fabiano, em relação ao treinamento, você deu algumas ideias aí de 30 minutos de cada um e tal, mas o aluno ele deve dar mais ênfase em alguma das modalidades ou ele tem que treinar igual todas? Independente, eu sou melhor na corrida, eu não sou bom na natação nem na bike. Eu devo treinar mais natação ou eu devo treinar igual para não perder também a outra capacidade que eu tenho? Como é que eu organizo? Eu sei que depende, mas em linhas gerais, como é que você faz com os seus alunos? Não vou falar depende porque você já falou, mas era a Mas primeira depende, palavra. tudo depende. Palavra mágica na educação física. Palavra mágica. Mas se é um iniciante, é meio que tudo por igual. E aí, à medida que você vai melhorando,
você vai perceber que você é muito melhor em uma modalidade ou você se dá bem. Se vem alguém da corrida, eu já sei que ele corre bem. Então, perfeito. Aí, Uma preocupação a menos. é uma preocupação a menos. E talvez diminua um pouco um dia da semana, por exemplo. Se ele está acostumado a correr 4 vezes, já está acostumado a correr 4 vezes por semana, provavelmente tirar um dia da semana e aí reajusta os treinos dele de corrida para 3, porque ele vai terá outros treinos de endurance na semana para compensar. 2 e 2, por exemplo, se ele quer continuar com vários treinos. Isso para alguém que já corre, por exemplo, né? Para quem está no zero não faz diferença. Só que, por exemplo, a pessoa já corre, já começou a sua primeira prova de triatlon, está mantendo, vamos imaginar esse 2 natação, 2 corrida, 2 natação, 2 de ciclismo, 3 corrida. Aí ele fala assim, putz, onde eu quero melhorar? Aí você olha os treinos aonde você quer melhorar. Normalmente, a gente acaba indicando a natação, porque ela é para melhorar. É o calcanhar de Aquiles da galera. Tá ouvindo, né? Fica tranquilo, fica tranquilo. Ela tá bagunçando ali, olhando pra mim. Não, toca o terror aí, Juliano, bagunça mesmo, deixa o papai louco. Ó, outra pergunta, cara. Onde entra o treino de força? Tá. Ele acaba sendo 2 vezes por semana, isoladamente de outros treinos, é o suficiente. 45 minutos de treino de força, 2 vezes por semana. Se você tem algum déficit, aí é a hora de aí você pensar em outros treinos. Por exemplo, faz uma diferença você ter boa flexibilidade nos posteriores, principalmente uma boa posição pedalando e ter bons ajustes, e na sequência de nadar correr, a cadeia posterior ela vai sofrer um pouquinho mais. Então a pessoa com pouca flexibilidade ou que trabalha sentado o dia inteiro, talvez ela tenha que dar uma atençãozinha maior. Então aí, além dos 2 treinos de força, ou mobilidade ou flexibilidade, também talvez tenha que dar um extra aí. Mas 2 vezes por semana cumpre bem o papel de um treino de força, 45 minutos. Que dia que é melhor treinar musculação? O dia que eu corro, o dia que eu nado ou o dia que eu pedalo? A pergunta é ótima. Já me fizeram essa pergunta e a resposta foi assim, não sei. Eu não sou triatlo, eu falo, vai procurar alguém de triatlo. O treino menos estressante é a natação. Então eu colocaria a musculação no período de natação numa situação normal. No entanto, o que acontece de uma maneira mais comum não é a pessoa treinar um pouquinho por dia. Ela dedicar 4 vezes na semana, por exemplo, ao triatlo. E aí, no dia da natação, normalmente ou ela pedala ou ela corre na sequência. Isso é o mais comum. Na verdade, apesar de eu falar meia hora por dia, acontece muito da pessoa falar assim, putz, eu já vou aproveitar o dia do treino de natação, já estou na academia e vou para a esteira. Isso é praxe. Porque eu pergunto para a pessoa qual a sua rotina, que dia ela consegue fazer determinada modalidade, porque, por exemplo, o ciclismo, ele tem talvez dificuldades. Se você só gosta e só pedala na rua, você tem algumas limitações de dia, talvez, de horários para pedalar. É diferente de mim, por exemplo, e eu falo para os alunos, eu sou adepto do rolo. Quando eu não vou para a rua, eu vou para o rolo. Quando eu não vou para o rolo, ainda estou dando aula de spinning. Então, meu pedalar não é um problema. E eu pedalo indo para o trabalho às vezes. Mas a pessoa encaixar isso, se ela fez esse tipo de situação, aí eu tenho que olhar para o dia que está menos cansativo para ela colocar esse treino de 30 a 45 minutos de força. Normalmente, 1 a 2 exercícios para cada agrupamento muscular. É literalmente para não gerar lesão, né? Sim, para proteger mesmo. Ô Fábio, em relação à natação, pensando em especificidade, o cara nada sempre na academia na piscina da academia ou na piscina do condomínio e vai para a piscina aquecida, né? Principalmente quem está muito frio e quem tem a possibilidade. É interessante esse cara fazer treinos no mar, ir para a praia, fazer específico, ou ir na piscina que não seja aquecida, ir na piscina gelada. Quanto isso interfere diretamente no condicionamento, no treino, na performance, no resultado? No condicionamento, não. Ai, caramba. No condicionamento, não. Mas no susto psicológico, por exemplo, você entrar numa água gelada, colocou o rosto na água gelada e não está acostumado, aquele baque psicológico da natação vai te estressar para as outras modalidades. Isso é legal, você
sempre tentar simular algumas coisas que vão acontecer na sua prova. Por exemplo, nós estamos em São Paulo, nós somos privilegiados em São Paulo. Então, se a gente vai, por exemplo, lá para o Riacho Grande, eu não sei de que local de São Paulo, você é de São Paulo. São Bernardo. Então, eu vi uma foto sua porque eu sou de São Paulo. Nós temos, eu morei a vida inteira na Nova Petrópolis, perto do Clube da Volks, e eu achei que você tirou. Eu vi que você tirou uma foto para mim. Para mim é o Shopping Metrópole aqui, se eu não fosse. Eu sou bom de. Moro Eu sou na bom de. Avenida do Shopping Metrópole, pertinho. Viu como eu sou bom de local? Eu vi uma foto e falei, eu acho que eu conheço esse lugar. Então, beleza. Então, e aí no Riacho Grande, tem locais que você faz simulado. Você paga uma taxa, se quiser, você só nada na represa um pouco com o caiaque do seu lado. Só que não é todo lugar que tem isso. Para os alunos eu falo, meu, se você está com medo, testa lá, vai lá a cada 15 dias, 20 dias, pega um sábado, não faz nem o simulado inteiro. Vai lá cedinho, nada. Pega um horário, se acostume com a água, né? Mais fria ou com movimento. Quem não tem isso, tem brincadeiras que a gente pode fazer. Por exemplo, uma coisa é você nadar na piscina com raia. A outra coisa é ter 8 pessoas nadando, você tira todas as raias. Esse dia, os coordenadores de natação, eles ouvem tanta reclamação, mas eu fazia isso uma vez a cada 15 dias, eu tentava fazer, já não era Simone, a Hannah já tinha ido, ou acho que para Fortaleza ou para Bahia, né? Mas tinha um coordenador e a gente tinha um grupo de triatlo. Eu falei, putz, eu precisava de um dia na semana, um horário, eu concentraria meus 4 ou 5 alunos e até convidaria, porque tinham várias pessoas que iriam fazer Ironman também, para nadar naquele horário. Por quê? Quando você nada numa piscina sem raia, a piscina fica... Você vai tomar água, você vai ter ondulação. Ou seja, não é o mar, mas você simula algumas situações que elas vão acontecer ali no mar e você vai ter que se guiar um pouco. Apesar de você ter aquela linha preta no chão, a raia não está ali do lado para você bater. Então, eu fazia isso a cada 15 dias. O único problema é que eu tenho que ter uma boa conversa com a academia, ter uma relação com a academia, porque o coordenador vai ter que segurar uma onda com os outros alunos que vão falar, que é isso aí, você está bagunçando com a minha aula. O que a gente fazia para burlar isso, na verdade eu fazia com o Vitinho na Runner, na época, vamos fazer que é um dia da piscina aberta. Então todo mundo que vier aquela sexta-feira já sabe que não tem raia. E aí 2 semanas antes a gente já fazia uma agenda do mês. Tinha reclamação? Até tinha, mas para os que não olhavam os avisos e não ouviam os professores. Aquele dia era um dia de piscina livre, no sentido de... Inclusive, a gente ele tentava deixar o dia de treino livre, não era um treino demarcado de lousa, porque a raia estava aberta, estava tudo aberto para a pessoa nadar. E aí a piscina fria era complicado na academia, mas é um isso simulado. Eu pensei numa outra coisa aqui. Você falou da natação, a pessoa seguia, tá sem raia, tudo bem, mas ela seguia por uma linha que tá no chão. E no mar? O cara seguia como? A técnica é diferente, o cara tem que nadar com a cabeça para fora da água, ele consegue fazer... Gente, eu não sou da natação, é pergunta leiga mesmo. Como é que o cara seguia? Ele tem que levantar e olhar para a boia, ou ele vai no embalo da galera que tá dando cotovelada nele? Como é que é? Depende do nível de... Ó, você tá ganhando tchau aí, ó. Oi, princesa. Coisa linda. Graças a Deus deve ter puxado a mãe, né? Amém, Senhor. Obrigado. Amém, Senhor. Igual os meus aqui. Tudo cara da mãe. Os meus 2 são gatíssimos, cara da mãe. Mas aí, Fabiano, só posso falar perto deles, mas ela ainda posso. Eles só são arteiros e como eu era. Ela era quietinha, eu era arteiro, entendeu? Aí eles puxaram fora, assim, quando eu era criança. Os 2, porque ela tá calma, ela tá bem calma hoje. Tá de boa. Mas a lógica de respiração também depende do seu nível de natação. Se você está nadando rápido e você é um bom nadador, existem técnicas, eu estou falando da natação, porque tem a técnica de natação e a técnica de navegação. São 2 situações. Então, se você é um bom nadador, você Fale mais sobre isso, falou grego pra gente. Tá. A de natação é como eu vou respirar e olhar para onde eu estou indo. Então, normalmente eu tenho que olhar para frente. Então, você aproveita. Se você é um nadador experiente, aquela respiração de lado, ou você vai respirar de lado e voltar de frente, ou você
levanta de frente e respira de lado. O mais normal é isso aqui, ó. De lado, frente, você faz isso a cada X braçadas. Então, eu fiz 10 braçadas sem olhar para frente, e aí eu dou uma espiadinha. 10 braçadas, dou uma espiadinha. Isso, uma pessoa mais experiente. Uma pessoa menos experiente, ela vai olhar para frente, e aí faço um nado peito, 2, 3 braçadas de nado peito com a cabeça para fora da água para ver para onde estou indo e continuo. E aí eu emendo a navegação. Porque, olha um ponto complicado, não é complicado, numa prova de short triathlon, 750 metros, normalmente é um triângulo, então eu tenho mais ou menos 250 metros entre cada boia. Nem sempre é isso. Às vezes são 300, 350, 50, né? E a boia não é tão grande, às vezes com pessoas na sua frente, ondulação, sol, neblina, a boia é a última coisa que você vai conseguir ver direito nessa respiração. Você fala assim, ó, não vi dessa vez, não vi dessa vez. Né? Então, e aí é a navegação. Você olha, você está na largada e vê a primeira boia, o que mais você vê naquela direção? Uma árvore, um sol, uma torre, no caso ali no Riacho Grande tem uma torre de alta tensão numa direção ali, tal, uma ilha, né? Essa é uma situação. Ou uma outra interessante, que é uma maneira de você burlar isso. Se você está numa prova, você se navegar olhando as pessoas que estão do seu lado, porque você não modifica muito isso. Se você está num ritmo, num pelotão de pessoas, em vez de você ficar olhando para frente, você vai meio que roubar, você vai olhando para as pessoas e vai meio que seguindo. E aí você fala assim, eu consigo nadar mais olhando para o lado, olhando para as pessoas. Vai na esteira. Aí, às vezes, você fala assim, vou olhar para frente só para garantir. Aí você olha. Então, aí você consegue até ganhar tempo se você navega mal. Por exemplo, eu fiz uma prova muito difícil, que não é uma prova de iniciante, há uns 3 meses. A prova chama Insanomé. Então, já dá para saber que não é uma prova... tinha que nadar 3.000. Estamos em pandemia. Eu estou literalmente parado de nadar. Eu estava nadando na piscina do meu prédio amarrado. E depois eu consegui uma piscina, quando melhorou um pouco, eu nadei 1 mês e meio antes dessa prova. E essa prova, a natação era uma boia aqui e uma boia ali. Como eram 24 atletas, era ida e volta. A volta, o sol estava de frente. Você olhava para frente, eu só via sol. Aí eu fazia assim, ó. Aí por conta da minha falta de treino mesmo, eu percebi que eu precisava de um estirante, porque eu estava penso para cá. Estava nadando um pouco torto. Com o sol, eu não estava navegando direito. Estava fazendo isso. Ó. Você vê o meu GPS, ele estava fazendo um zigue-zague gigante. Eu precisava navegar melhor ou estar melhor treinado. Quando você está melhor treinado, você começa também a nadar mais reto, né? No caso, a pandemia causou isso e eu não vejo a hora. Eu não voltei a nadar decentemente ainda. Minha esperança é janeiro voltar a nadar decentemente, porque agora esporadicamente, me dá louca a cada 15 dias. Inclusive, encontrei a Simone no Riacho. A cada 15 dias eu vou lá no Riacho, faço um simulado, às vezes só natação e corrida, que é o mais prático, só para entrar na água. Então, eu faço 1.000, 2.000 soltinho, para não tirar na natação de mim. Só que agora as coisas estão voltando e tal. Eu acredito que em janeiro a natação, minha natação volte ao normal. A natação em algumas academias está suspensa ainda? Não está suspensa, mas principalmente por conta da pequena que não tem vacina, nós em casa adotamos um procedimento de maior restrição. Então, de verdade, eu tenho saído só quando tenho obrigações de trabalho mesmo, e inclusive lazer, nem aniversário que tem um pouco mais de pessoas. Tal. Eu fui para essa prova, mas era uma prova que tinham 24 atletas. E eu fui para uma prova de corrida de aventura. A prova de corrida de aventura ela é legal porque você largou junto, larguei de máscara, baixei a máscara, você está no mapa, você não está perto de ninguém, só da sua dupla. Então, na verdade, é mais por culpa do nosso procedimento de vida aqui de casa. E a gente. E ali tempo também, por exemplo. A gente está no revezamento, ou eu estou com ela, ou minha esposa está com ela, que ela não está indo para a escola ainda. E isso faz com que a gente tenha que tomar decisões no sentido de abdicar. E adaptar o treino, é isso aí. Meus treinos, se você olhar meu Strava da vida,
Meus treinos normalmente são depois das 10 da noite, hoje em dia. Porque assim, todo mundo dormiu? Dormiu. Aí eu olho pro. Ah, você viu que eu faço uma live no rolo por semana. Eu pedalando falo de algum assunto. Minha live no rolo normalmente é 10, 10 e meia da noite, porque a hora todo mundo dormiu, coloco a bicicleta no rolo, sento ali, na boa, e vou falando sobre aquele assunto e faço uma live. Por acaso eu fiz ontem uma live desse tipo. Eu vi que você tava 10 e pouco, falei, o que esse cara tá ao vivo essa hora? Eu vi lá você pedalando, eu falei, eu vou dormir. É uma corte. Então, mas é um momento que eu sei que dá para eu treinar. Normalmente eu pego os treinos que não são de tiro, né? Um treino de rodagem, zona 1, zona 2, 30, 45 minutos, eu faço a live. Porque eu brinco, não vou fazer a live num treino de tiro e então, agora não faz sentido. Né? E correr também, eu faço à noite. Ô, Fábio, só dá assim, uma vai dica aí ficar para bom. quem está querendo começar pelo triatlo. Qual a primeira prova que você sugere? Prova em termos de distância ou para a galera mais aqui de São Paulo, talvez alguma prova específica ou algum outro lugar do país que você conheça, que dê para indicar, ó, essa prova é legal, por isso, ou essa distância, começa um pouco maior, começa menor, qual é que é a orientação? Eu vou falar, uma prova curta tradicional é o sprint, né, que é o shortinho short. No entanto, existe o super sprint. No Brasil é pouco tradicional. Eu até falo bastante com algumas pessoas que fazem prova. Eu falei, investe um pouquinho mais no super sprint para colocar iniciante. O super sprint varia, mas você vai nadar 300, 400, pedalar 10 quilômetros e correr 3. É uma prova para em uma hora você falar assim, estou feliz. E do ponto de vista, é quase que como correr os seus primeiros 5 quilômetros, do ponto de vista fisiológico, de tempo. Para mim, essa prova como de entrada, para eu colocar na luz, seria uma prova sensacional. Só que tem poucas provas dessa distância do super sprint. Tem em São Paulo, no Riacho, vai ter uma, acho que é 5 de dezembro, eu não lembro agora da data exata, feito pelo pessoal do próprio... Tem algumas empresas que fazem provas ali no Riacho Grande. Eu acho que é a prova Evetri que vai fazer essa prova de super sprint. Agora, de cabeça, você me pegou de surpresa nas provas. Ela é uma prova legal por ser curta. Aí tem a distância short triathlon, que é 750 metros de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida. E tem uma outra prova, e eu vou falar que eu gosto, e aí eu vou citar as duas. Aí essa também é no Riacho. Aí tem uma outra prova no Guarujá, que é essa que eu comecei, que chama Santa Cecília. Ela voltou, ela terá uma só esse ano, que é dia 21 de novembro. Me atiçou, só que é aniversário da minha mãe, então não temos conversa nesse dia. É aniversário da mamãe, não vou fazer prova. Né? Vai ter essa prova. Qual a vantagem da prova do Guarujá? A desvantagem, ela é no mar. O mar pode estar mais mexido. Se ele tiver tem dia da piscina, está uma maravilha. Mas ele pode estar mais mexido. E se ele estiver muito mexido, normalmente se torna uma corrida de 3 km. Isso acontece em prova de mar. Já aconteceu, você vai lá, o mar está mexido, eles falam assim, ó, hoje não é um dia bom para nadar, os amadores vão fazer um duatlon, que é correr 3 km, pedalar 20, inclusive você pode começar pelo duatlon, né? É uma prova que existem provas no interior que são de duatlon, corre 3, pedala 20, corre 5 no final, ou ao contrário, corre 5, pedala 20, corre 3. Né? Mas lá, a prova original é um short triatlon. Qual a vantagem dessa prova no Guarujá? Ela é 100% plana. Então, você vai pedalar no plano, vai correr no plano, tranquilinho ali na praia, nas avenidas da praia. Essa é uma boa vantagem. Legal. A prova do Riacho Grande... As pessoas comentaram por que tem essa sequência, nadar, pedalar e correr. É pela logística mesmo, você já sair molhado e depois se trocar? Por que é essa sequência? Boa, tem duas justificativas, mas eu só vou falar da outra prova, que tem a prova Diga. a prova aqui no Riacho Grande, que é de São Paulo, né? Que aí é uma prova que tem represa. Represa tem menos ondulação, então para natação é mais interessante. Então, na hora que você vai decidir uma prova, normalmente você tem esse dilema. Às vezes você vai encontrar provas no plano, que ela é no litoral, e você vai encontrar provas em um ambiente mais de represa, só que provavelmente é mais montanhoso, então você vai sofrer um pouquinho mais no ciclismo e na corrida, basicamente. Aí você tem que olhar, se você tem mais dificuldade na água, eu iria para uma prova de represa primeiro. E aí você se vira na montanha.
A ordem tem duas explicações. A primeira explicação vem do próprio Iron... O triatlon nasceu do Ironman. O Ironman nasceu no Havaí, em 3 pessoas, uma nadava, outra pedalava, correu e falou assim, ó, vamos fazer um negócio, e eles se desafiaram quem era o melhor. O que seria o melhor? A prova de corrida mais tradicional, é uma maratona, 42 quilômetros. Não lembro agora o porquê da distância de ciclismo. Em natação, atravessar daqui até ali, dava 3,8 quilômetros. Então, esses loucos, na década de 70 e 80, criaram o triatlo, não o Ironman, que se tornou Ironman. A partir do Ironman, surgiu uma prova efetivamente de triatlo. E ela nasceu nessa ordem, né? Pedalar, ou nadar, pedalar, correr. Só que, ao mesmo tempo, você já se imaginou gente do ciclismo indo nadar na sequência? O que vai acontecer com o seu corpo? Ou imagina, você acabou de correr 10 quilômetros, ou 5 quilômetros mesmo. Vai cair na água gelada. Vai cair na água gelada. Fisiologicamente, você corre alguns riscos, ou no mínimo de ficar doente, mas de acontecer alguma coisa pior. Isso em prova curta. Agora, você já imaginou que eu nadei 180, ou eu pedalei 180 quilômetros, corri 42, depois desse desgaste do outro eu vou para a água. Não tem como. A água ela é mais perigosa, né, nesse sentido. Faz todo sentido. Cara, eu nunca soube que o triatlo começou pelo Ironman, cara. Quem mais não sabia, escreve aí. Não sabia também. Porque pra mim é novidade. Pra mim o Ironman era uma distância que alguém um dia, já que tem o triatlo, vamos subir as distâncias, vamos inventar um Ironman. Eu não sabia que tinham criado o Ironman e do Ironman migrou pro triatlo. Isso foi no Havaí, na verdade. Tanto é que o Mundial de Ironman sempre é no Havaí, né? Entra no Havaí, até por conta disso. Não é o mesmo local. 180 quilômetros, e a distância de natação é porque era em uma ilha específica, e nessa ilha específica, quando você fazia a volta na ilha, ou a volta em tal lugar, dava isso. A única coisa que já é isso. A única distância que já foi transformada de uma distância tradicional foi o quê? O que é uma prova difícil de corrida? Uma maratona. Então, depois de fazer isso, vamos fazer uma maratona. Ponto, né? Tá na meta fazer um Ironman, Fabião? Ou não? Não era. Nunca tive essa pilha. Não tenho essa pilha de fazer amanhã. Eu quero fazer um dia. Mas, por exemplo, 2012 comecei a treinar, tive meu filho e resolvi entrar no doutorado em 2012. Aí eu falei, vou continuar a fazer as provas. Inclusive, eu parei por conta de estudar, parei de treinar, fazer provas, mas continuei treinando algumas pessoas. Aí, em 2017, a gente decidiu ter a segunda, que foi acontecer só em 2019. E fazer um Ironman demanda uma boa conversa em casa, porque você tem pelo menos, num pico de treino, pelo menos 2 dias que você vai treinar de 4 a 8 horas. 2 dias da semana. Os outros dias, 1 hora, 1 hora e meia, 2 na academia, você consegue resolver e aí você vai treinar praticamente todo dia. E normalmente esse de 4 a 8 horas vai cair num sábado e num domingo, a não ser que você seja um profissional liberal que esteja muito de bem com a vida, que não é o normal. Se você tem família, sábado e domingo, você vai arrumar encrenca em casa. E eu vou falar pior, você já imaginou? Imagina mesmo você, treinou uma maratona, fez um longão de 35. Você não chega em casa inteiro. Imagina alguém que treinou 3 horas, aí você chega em casa, a esposa fala, vamos para o aniversário? Você vai falar ou não, ou no aniversário você vai ficar assim, né? Porque você acabou de fazer um baita treino. Então isso tem que estar muito bem conversado. Então eu tomei algumas decisões. Inclusive eu fiz uma prova agora, o Instanoman, mais ou menos nesse ritmo. Mas por conta da pandemia, eu estava treinando normalmente entre 10 horas da noite até 1 hora da manhã. E às vezes fazer um longão. Eu roubei alguns longões, mas por quê? Por conta, assim, meu longão estava marcado. Aí acontecia alguma coisa aqui em casa, eu falei, beleza, não tem conversa, vou ficar aqui em casa. Eu mesmo tá certo, filhos são prioridade. Mas isso que você falou, cara, é importante. Eu falo para meus alunos, quando vão correr, cara, eu imagino, para correr uma maratona, já rola essa conversa, já rola essa negociação, 4 meses, todo domingo cedo,
ou seja, sábado à noite eu vou descansar, tarará. Tem toda essa logística. Imagina para um triatlon, que aí são 3 modalidades aí, cara. Realmente não é para qualquer um que vai conseguir Isso. fazer, manter essa logística toda aí. As provas curtas, a prova, por exemplo, o sprint e o olímpico, que é uma prova tradicional, o olímpico você nada 1.500, pedala 40 e corre 10 quilômetros, que é uma prova que as pessoas, os top vão fazer aí em 2 horas e você até em 3 horas e meia é um tempo normal para fazer uma prova dessa, não é um absurdo. E aí, como eu falei, tudo depende, começou a natação, começou o ciclismo e começou a corrida, que nem no meu caso. Normalmente tudo que eu ganho no ciclismo, eu perco na corrida. E beleza, já. Essa é uma coisa que eu investi um pouco na pandemia. Eu investi mais na minha corrida na pandemia, porque eu sabia que ela era meu pior ponto. Lembra que você falou, você faz alguma coisa mais vezes? Depende da época. Essa era uma off de base gigantesca que tivemos, eu investi um pouquinho mais na minha corrida. Até o triatlon olímpico, uma pessoa que treina em academia até 1 hora e meia por dia, você consegue encaixar e se planejar numa prova e de vez em quando um pouco mais no final de semana, 2 horas, no máximo, no máximo. Mas se uma pessoa treina bem 1 hora e meia por dia, não quiser treinar de sábado e domingo, é possível, não vai fazer mal a prova não. Mas não é o ideal. É o que você acabou de falar, não é o ideal. É importante do ponto de vista do descanso muscular, não descansar 2 dias seguidos e ter outros dias de descanso, e ter um dia um pouquinho mais longo para chegar no mais próximo da situação da prova, que é uma prova que vai durar entre 2 e 3 horas e meia, por exemplo. Fabião, sensacional, cara. Adorei nosso bate-papo. A gente está quase 1 hora aqui trocando ideia. Pô, deu várias dicas aí, ó. Juju nem atrapalhou, só ficou brincando aí, deu trabalho nenhum. Linda. Fabião, eu vinha dar uma quero passeadinha saber aqui sem aparecer, né? Fala, vinha me aparecer aqui, ó. Linda. Tá toda de gatinha. Dá um recado pra galera que tá querendo, de repente, começar, até pros alunos do Bora Correr. Pô, professor, eu gostei, eu vou querer fazer um triatlo. Como é que encontra o professor Fábio? Onde segue? Onde que aciona? Como faz para ser seu aluno, sua aluna? Fala um pouco do seu trabalho aí. Legal, legal. Eu vou... O Instagram, @Vivertri, eu tenho um Instagram pessoal, eu tenho 2 Instagrams, não sei se isso é inteligente ou não, porque algumas pessoas me usam lá, mas o do triatlo é o Vivertri, é óbvio, é o Vivertri. Tem um canal no YouTube que chama Vivertri Fábio Gomes, e aí tem os 2 nomes juntos, né? O canal no YouTube, ele junta os dois nomes, e tem o site vivertri.com. Eu abro turmas de vez em quando. O que acontece? Eu criei uma situação para um iniciante e quando eu criei a assessoria efetivamente Vivertri, isso veio um pouquinho antes da pandemia. Eu coloquei certo, né? @Vivertri, é isso? Exato, perfeito. Então sigam esse perfil do Fabião. Eu criei a assessoria num formato online, na verdade. Até porque eu fazia um trabalho de bicicleta, eu demorei muito para abrir a assessoria, porque eu já treinava alunos de personal, só que aquele trabalho que eu fazia de bicicleta, quem me indica a pessoa são assessorias. Aí eu falei, putz, eu vou virar competidor desses caras. Aí eu desenhei uma maneira, por exemplo, eu não sou aquele treinador que todo sábado está no parque com os caras. Meu trabalho, ele é centrado no trabalho online. Só que conheço um cara na internet que faz isso com corrida, um tal de Rodrigo, ele faz isso também. E a diferença é que eu tenho um outro celular, que tem um outro número de WhatsApp, que nem é o que eu converso com você, que ele fica bombando mesmo com um número pequeno de alunos, mas é só para essa situação. Eu converso com meus alunos sempre, faço meus treinos por lá, e às vezes, agora na pandemia bagunçou mesmo, que começou um pouquinho antes da pandemia, fazer alguns camps, alguns encontros, alguns simulados, e aí quem pode se encontrar naqueles momentos especiais. Nem teve prova nesse meio tempo, na verdade eu fiz 2 provas, a gente se encontra. Mas são esses 2 canais. E aí, você se inscrevendo lá, tem vaga reserva. Por acaso, segunda-feira eu tenho um workshop, eu vou fazer um workshop falando sobre quero começar no triatlo, boa parte do tempo nós falamos. E eu posso até falar que vai ter uma turma especial abrindo esse dia específica para quem quer começar. Pô, que legal. Então tem a oportunidade. Quem quiser começar no triatlo, tá a chance aí segunda-feira. O Fabiano vai dar uma aula. Que horas vai ser essa aula, Fabiano?
8h30, 20h30 da noite. 8h30 da noite, segunda-feira. Gente, segue o Instagram do Fábio lá, Vivertri, manda mensagem no direct para ele. E, Fabião, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela aula aí. Aprendi um monte de coisa de teatro que eu não fazia noção de verdade, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha parado para pensar no assunto. E eu falo para os meus alunos, cara, cada macaco no seu galho, cara. Quer se especializar em alguma modalidade, em algum esporte, vai atrás de um profissional, busque orientação profissional. A gente fala isso na internet, hoje está cheio de dicas, né? Tem dica disso, dica daquilo outro. Às vezes a pessoa não evolui nunca, porque ela fica perdida no mundo de informações aí. E aí é tanta informação que ela trava, fala, tá, e agora? O que eu faço na prática? Por isso que eu sempre pergunto, e na prática? O que o cara faz? Eu gosto de ensinar na prática. Porque, cara, é muita informação, você trava. O nosso cérebro precisa de clareza, precisa de um caminho, de um passo a passo. Ó, faz... Eu sou muito limitado, os caras acham que eu sou super inteligente. Eu sou super limitado, cara. Me dá o caminho, ó, faz isso, agora faz isso, agora faz isso. Beleza, eu sou executor, eu gosto de executar, eu cumpro ordens. Mas se coloca muita confusão, você não faz nada, porque você fica perdido, tá? Eu não sei por onde eu começo. Então, siga um profissional que vai te dar o passo a passo para você atingir sua meta. Professor, obrigado mais uma vez. Dê o seu recado final para a turma aí e valeu pelo papo. Legal, muito obrigado pela oportunidade aí, muito obrigado mesmo, foi sensacional essa conversa. O seu tempo, eu sei que seu tempo também é tão maluco quanto o meu, nosso tempo é bem maluco mesmo, então muito obrigado pela oportunidade. Se Deus quiser, nos encontraremos mais. Eu moro perto da casa dos meus pais aí, eu passo até de bicicleta. Quando eu vou para casa dos meus pais, eu quero matar um treino, minha esposa pega o carro, eu tô no Tatuapé. Aqui no Belenzinho, na verdade. Sim. Aí eu falo, vai para ela. Aí eu pego a bicicleta e vou atrás. E uma hora eu chego. Aí eu passo por aí. Mas muito obrigado pela oportunidade. As pessoas que me seguem também gostam de corrida. Professor Rodrigo Bicudo. Está aí, pode seguir. É Rodrigo Bicudo. Normalmente, eu não sou bom de escrever agora. Se eu escrever, vai clicar tudo, mas... Eu sei que se você clicar lá em cima, aparecem os dois nomes e seguiram. Clicar nos nossos dois nomes ali em cima, seguir, por favor. Segue o Rodrigo. Obrigado aí pela sua gravado, vai ficar gravado, quem está assistindo gravado aí, @Vivertri. Aí você vai lá, segue o perfil do Fabião, vai saber tudo sobre teatro. Beleza. E um abraço para as pessoas, um abraço para a Simone, uma pessoa muito especial aí há muito tempo na minha vida também, você sabe bem. Professora do mundo. Beleza. Pode deixar de dar um abraço para ela. Valeu. Obrigado, Fabião. Obrigado, Juju, que participou da nossa live aí. Calma aí, ela veio pro tchau. Deixa ela dar um tchau final também. Você quer dar tchau final? Dá um recado, Juju. Fala assim, se inscrevam-nos, sigam o perfil do meu pai. Se ele falar isso. Joga um beijão para todo mundo, vai. Aí todo mundo gosta de beijão. Princesa. E o beijo. Coisa linda. Podia dar um pouquinho desse cabelo pro tio e pro pai, né? Esse cabelinho loiro. Olha lá. Tá se achando já. Fazendo inveja. Coisa mais linda. Fabião, obrigado, viu? De verdade, valeu. Galera que nos assistiu aí, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre triatlon, tem essa experiência aí que eu não tenho, mas tem um cara fera aí que está sendo referência para vocês. É sempre bom ter essas parcerias, né? Quer falar sobre nutrição? Fala com a nutricionista. Quer falar sobre triatlon? Fala com o cara que é especialista em triatlon. É assim que é a vida. E não somos concorrentes. O pessoal vai pensar, ué, professor, mas ele é seu concorrente, ele é professor, tem uma assessoria online. Gente, não é concorrência não, todo mundo tem espaço, tem pessoas que vão se identificar mais com o Fábio, tem pessoas que vão se identificar mais com o Rodrigo, ou mais com o fulano, com o Beltrano, tá tudo bem. O importante é você que está do outro lado, ter informação de qualidade, ter segurança, seguir um método confiável e ter resultado. A gente está aqui porque a gente quer que você tenha resultado, só por isso. Certo ou não, Fabião? Obrigado, perfeito. Perfeito agora. Tamo junto. Valeu. Bora nadar, pedalar e correr então, e até a próxima. Bora nadar, pedalar e correr, ótimo. Valeu. Fui. Abraço. Tchau, tchau.